Salve, salve, minha gente linda, como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias. E hoje eu tô aqui com uma mulher que ela é mãe de 2 filhos, ela tem paixão por modas, viagens, cultura. Eu já quero já apresentar para você a doutora Carina Leite. A doutora Carina Leite, ela atua aqui em Portugal e também no Brasil, uma alagoana. E eu não vou dizer que largou não, porque ela está na ponte aérea aí, tá bom? Portugal, Brasil, e vamos conhecer o trabalho dela, porque ela tem feito um trabalho gigantesco na área da odontologia aqui em Portugal, claro, também lá no Brasil. E o currículo dela é grande demais para me falar para você aqui no início. Vou deixar já para ela compartilhar com a gente e dar boas-vindas aqui. Doutora, tudo bem com você? Sinta-se à vontade, tá bom? Seja bem-vinda aqui à mesa do Falando Sério Podcast. Muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigada, Marivaldo. Será um prazer imenso também estar aqui nesse momento contigo, falando sobre toda essa jornada, esse legado que tem aqui nessa rua, irmão. E eu só tenho que agradecer esse ponto. E com certeza, passar e ter, e assim, quando a gente sempre fala com alguém, conversa sobre nós mesmos, que pelo menos seja precioso para uma fonte de inspiração para alguns. Eu sempre digo, né, que esse programa aqui é conteúdos riquíssimos, porque a gente conta a história real de vida, tanto pessoal quanto profissional, e todo mundo tem história importante, independente se a pessoa esteja hoje em evidência nas redes sociais, ou em uma grande veículo de comunicação, TV, rádio, seja lá o que for, ou seja uma pessoa anônima, né, que não tem nada exposto, mas quando senta para contar história, sempre conecta com a história de alguém. E isso é interessante, e o nosso legado aqui que a gente deixa, nossa história do Falando Sério é isso, é compartilhar histórias, conectar pessoas e suas histórias. Por isso esse é o nosso lema. Então eu iniciei aqui falando de você como uma alagoana. Me diga aí, você começou cedo, né, doutora? Porque pelo pouco que eu pude, né, pesquisar sobre você, sobre a tua história, sobre a tua biografia, na década de 90 que você começou na área da odontologia. Como que foi essa escolha? Como que foi se integrar na área de cuidar do sorriso das pessoas? Na verdade, nisso, desde criança, eu pensava em ser médico. Desde que existia muito predestinado. De criança, adolescência, sempre com aquele pensamento. Sempre estudando, então, sempre na escola, era muito estudiosa. Quem me conhece da infância, do colégio, do liceu. Né? A Karina é destinada, só quer estudar, não quer se divertir, mas na verdade eu tinha aquele sonho realmente de passar na escola. Bem, chegou o dia do vestibular. E por surpresa minha, eu ensinava as minhas amigas, e na hora do vestibular, talvez o nervosismo, ou não era o meu destino, elas todas passaram e eu não. E elas me ligam. O que tem que aconteceu? Você não passou, você não ensinava. Você não passa, isso não pode não estar certo. Na hora, gente, com 17 anos, não entendo. Hoje que eu vim entender, não era, não era o meu destino, né? E pronto, aí segundo vestibular, eu estava namorando um rapaz, estava muito apaixonada, e ele chegou para mim e disse: olha, nós vamos casar. E você não vai ficar no hospital dormindo noites e noites de plantão. Vai ficar vivendo plantão aí e eu aqui te esperando. Exatamente. Então, aquilo muito engraçado. E disse: olha, o que aliás é verdade, né? Então, você for casar com ele vai deixar de plantão. Nossa, mas o meu sonho de toda a vida é que eu me preparei para ser médica. Eu vou deixar esse sonho assim. Eu, taurina, teimosa, não. Mas eu também estava muito apaixonado. E aí, o que aconteceu? Não, então eu vou fazer odontologia, porque a odontologia não vai precisar estar em outros hospitais. E eu, ao mesmo tempo, vou seguir a área da saúde, a área de cuidar das pessoas. E está muito integrada, porque saúde dentária, assim, se for de geral, isso não desconecta, né? A conexão, ela é a cada dia isso vem aumentando e vem mostrando às pessoas e aos médicos que a gente tem que estar entrelaçado entre a saúde geral com a saúde sistêmica e a saúde oral. E segui a odontologia. Quando eu passei no vestibular da odontologia, uma das primeiras, e a minha média dava para passar em medicina geral. Minhas amigas ligam novamente. Como assim que você fez odontologia?
Para elas foi uma mudança radical. Sente porque eu não falei pra ninguém, inclusive com a minha família, minha mãe também. Sim, mas sim, não, mamãe, é odontologia. Que não faz um coração apaixonado, hein? É. E assim, foi uma felicidade pra mim, foi super, por saber 17 anos, muito nova, né? Já não, é incrível como a gente decide a ter um jovem. Às vezes as coisas mudam também no percurso. Virtude está sempre em evidência ali na mentalidade, às vezes acaba também se deixando influenciar, claro, você influenciou para algo poderoso, vamos falar nisso mais à frente. Pois é, eu acredito. O destino aí, ele deu uma mãozinha de certeza, eu estava predestinado para outro caminho e pronto. E elas me ligaram novamente, eu disse, não, eu passei odontologia, minha mãe odontologia. Minha filha, eu não vou poder, minha mãe é funcionária pública do estado, com 3 filhos, estou estudando em escola particular. Isso estamos falando da década de 90, né, que era realmente muito difícil. Difícil, funcionário público, para pagar para escolas particulares, ainda fazer mesmo a minha faculdade de ensino público, mas tinha os livros, tinha os materiais, odontologia, sempre foi um curso elitizado, um curso caro. Minha mãe no dia olhou para mim e fez, olha, você é muito estudiosa, você é muito novinha, você vai fazer vestibular novamente, você vai fazer medicina, eu não vou poder arcar esse curso de odontologia para você, que eu tenho 3 filhos, crios sozinha, eu conheço separado de 5 anos, 25 anos de idade, e eu não vou poder. Eu disse, não, mamãe, pode deixar que eu vou resolver o meu trabalho. E aí fiz um concurso, que aqui é Segurança Social, aqui no Brasil, aí no INSS, e aí passei no concurso público. E aí, quando eu passei, eu tinha 17 anos, não podia também ainda entrar para a carreira de funcionário público. E a partir Você entrou, naquele tipo já tinha já um programa chamado Jovem Aprendiz? Não, mas era algo, era algo parecido, era menor eu ainda. entrei em 1994, né? Eu era menor. E aí eu entrei com a liminar para poder assumir o concurso em maio, 20 de maio, onde eu fazia 18. Você passou no concurso, mas não foi chamado para exercer lá o cargo que você passou. Aí você tinha que entrar com a liminar, então. Tinha que entrar com a liminar. Eu tive que entrar com a liminar para poder não perder o concurso. E aí foi quando me chamaram. 20 de maio foi quando eu tomei posse, no aniversário de 18 anos, no INSS. Apresentão. E coincidentemente foi quando começou a minha universidade, porque era pública, também teve uma greve, começou em maio. Eu diria. Aí, mamãe, você vai para minha aula inaugural, porque se não perco a vaga, e eu vou entrar, pronto, vou tomar posse no INSS. Minha mãe foi tal, e eu fui para o INSS, porque na pública, se você não for no primeiro dia de aula inaugural, é obrigatório estar lá, hein? Senão eu já chamo o outro, que é o destino do curso. Minha mãe foi como a cara. E também no teu primeiro dia de emprego também você não poderia também faltar. Poderia já para o outro. Nossa, situação. Você, como você não é onipresente, aí colocou em tua mãe na missão aí. A minha mãe na missão. Isso tudo da minha cabeça, tá? Tudo eu planejando e eu pensando. Nossa, que todo mundo tem que resolver. Eu sempre fui muito resolutiva. Eu nunca penso no problema, eu sempre penso como resolver. E hoje se dá bem quem resolve problemas. Não, mas eu sempre, Os problemas vêm pra gente resolver. desde criança, eu nunca dramatizei. Nunca me vitimizo. Eu sempre tive muitos problemas sérios, Faz parte. complicados, e achava que não tinha solução, mas eu tenho uma solução de inovação. Com muito Deus na minha vida. Antes da casa, já orei de manhã, sempre peço a Ele, que guias meu pai, for para mim, se for bom, eu vá. Que interessante. Tira do meu caminho. Já que você falou isso, eu vou até falar uma palavra bíblica aqui, que está lá em Jeremias, fala que maldito é o homem que confia na força do seu braço. Ou seja, fala assim, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço com a força. É bem assim. Mas não é de confiar no outro, é confiar em si mesmo. Tá? Você tem que ter uma confiança, autoconfiança. Mas primeiro é confiar em Deus. Você exerce a tua fé nisso. Cada vez mais. Eu acho que eu estou envelhecendo cada vez mais, eu consumo mais nele. Sensacional. Na minha vida, ele é o caminho. Maravilha. Eu faço isso tanto para a minha equipe, faço isso para os meus filhos, para o meu até a final do processo, vai. Claro, para a gente dar continuidade nessa história, né, nessa dificuldade, mas que você conseguiu resolver, como que ficou então esse relacionamento, essa paixão que mudou a tua trajetória em termos de estudo? Então, passei no concurso, comecei a faculdade, teve essa, vamos dizer, negociação, porque o INAP não tinha o horário que eu precisava na odontologia. Na universidade também era complicado eu trabalhar,
E eu fui sempre em negociação dos 2 lados, conversava com o reitor, que eu precisava trabalhar, conversava no trabalho que eu precisava estudar. E nesse meio do caminho eu fiquei sem tempo de namorar, então essa pessoa foi importante para mim, mas chegou tudo na vida tem ciclos e ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu caminho. E fiz só trabalhar e estudar por mais tempo, mais mesmo para nada. Só para a gente sair desse ciclo, então, desse relacionamento, no caso, acho que no início ele já tinha uma exigência da tua presença, quando você se formasse na área, não sei ser uma médica e ia ter que fazer plantão e tudo, mas ele acabou sentindo também tua falta no teu foco nos estudos, e aí disse, vou partir logo cedo, e aí você seguiu, então, a tua trajetória. Então, como que foi, então, esse processo agora, você que iniciou, né, querendo, é claro, e também se colocando à disposição de trabalhar na área de saúde, mas teu projeto não era esse, era uma medicina geral. Aí você vem e muda o percurso e veio para odontologia. Então, como foi esse processo, então, inicial, trabalhando, estudando e depois como entrou como empreendedora já? Então, no primeiro ano da odontologia é muito parecido com a medicina. Tem anatomia, biologia, tem fisiologia, química, então eu não sinto, né. O ano decisório da universidade é o terceiro ano, porque o terceiro ano é realmente você vai à prática, você vai aprender ao paciente, você vai ter o contato realmente com os dentes, com odontologia. Então eu, no terceiro ano, ainda me questionei: "Será que realmente é esse caminho que eu vou ou não?". Mas sempre colocando Deus no caminho, muita oração, sou muito de fé. Eu fui realmente, como eu tenho muita habilidade manual, eu associei essa habilidade manual, treinamentos, meus treinamentos, e junto a minha paixão pela medicina. Então isso me ajudou muito, porque a odontologia ela não depende só de ser estudado, você também tem que ter uma destreza no e o que eu percebi isso, essa destreza ela funciona para que seja um dom, e eu percebi ser no meu terceiro ano. Então eu fazia mesmo, sabia crochê, eu fazia, escritura de argilas, eu fazia parte das artes todas, mentiras, aquele quadros, associado à odontologia, o mundo deu, em casa, o dedinho de sabão ali provando, aquilo realmente desenvolveu-se cada vez mais o meu gosto manual. E isso me deu muita confiança na hora de estar aqui. Foi na clínica, eu tinha toda essa parte já da minha paixão pela medicina, de aprender o paciente como um todo, associada à minha destreza manual. Olha, eu nem sabia que tinha, né, essa questão que você falou do crochê, de fazer ali no sabão, Sim. e assim, então a prática então está na sua vida, olha que interessante. Muita segurança no que eu iria fazer na clínica. Cheguei na clínica, foi muito sofrido. Isso depois de 3 anos que você estava ali na teoria, e foi para a prática depois de 3 anos, e aí você disse: "Não, e um encontro mesmo". Quando começou a cirurgia, eu comecei a estagiar frente meus para mim, uma pessoa muito interessada, era muito mesmo focada, muito predestinada mesmo, porque eu sabia era que eu queria ser a melhor, né. Eu botei na minha cabeça que eu ia ser a melhor. Isso é interessante. Não sou hoje, mas eu sempre coloquei na minha cabeça que eu quero ser o melhor do que faço. É interessante você falar isso, não sei se sou, mas com certeza você sabe que você é, porque não é questão de você ser melhor que o outro, mas é melhor que você mesmo a cada dia. Então, né, você claro que evoluiu, que olha para você, para sua aparência e diz assim: "Mas ela começou quando?". E não começou hoje, já são 27 anos que você atua profissionalmente nessa área, né. Parece que você começou com quantos anos? Com 10? Mas eu tenho uma parte dos abandonei lá, charmes que sempre somos jovens a passar, né. Cada dia eu gosto de aprender cada dia. Eu gosto de como você falou, Breno, eu gosto de sempre ser melhor cada dia em todos os aspectos, não é só como profissional, mas como ser humano, como eu sempre digo assim, como líder, como patroa, como mãe, como esposa, como amiga. Eu acho que a gente evolui a cada dia, mas por isso que essa jornada não veio aqui para evoluir, não precisa na nossa vida. Na área da audiologia, tem várias, né, é extensa e acho que você que vai passar pra gente mais isso, que eu não tenho tanto conhecimento, mas você é mais voltada à área estética do sorriso. Explica como que é isso.
a minha formação foi bastante ampla, né. É que você tem, né, várias especificações aí, né, especializações que você fez em São Paulo, Santa Catarina. Primeiro você foi para Salvador, né, que é a minha Bahia maravilhosa, né, também teve especializações que é lá e deu até um up nessa questão da visão empreendedora. Mas fica à vontade para falar desse início aí. Eu finalizei a minha faculdade uma vez e outra, quando eu ganhei o prêmio Paulinho de Brasil, que eu tive a participação minha, essa eu diria assim, essa sorte, Mas esse foi uma sorte construída, você construiu a tua sorte, não caiu assim do céu, né. sim, foi um concurso público que teve a Colônia do Brasil, ofereceu às universidades públicas da época, que os formandos iam se formar um consultório completo, desde que você fizesse um trabalho de promoção e prevenção de saúde oral relevante no Brasil. E aí nós fizemos, colhemos salivas de 350 crianças da Aire Bezerra, Zona Boa Vontade, antes e após restaurarmos com ionômero de vidro, é uma substância que libera fluo, e ver que essa adequação do meio bucal, da saúde bucal, melhorava com essas crianças, de novo, melhor. E esse trabalho foi feito por patologistas e tem biologista, com a biologia, ou seja, avaliou exatamente a qualidade da saliva dessas crianças. E houve realmente melhora na saúde bucal dela. E foi um trabalho que foi publicado pela Associação Brasileira de Odontologia Nacional, e nós tivemos a Universidade Federal de Alagoas, que o professor Arthur disse ter alagoanense, da Universidade Federal de Alagoas, ganhou o primeiro lugar no Brasil. E aí eu ganhei esse consultório completo. Então, vamos dizer assim, a minha primeira, batalha, de dizer assim, realmente, Senhor, eu estou no caminho certo. Foi quando eu me formei com o consultório já completo nas mãos. Ou seja, você já começou então a execução aí da tua profissão, mas também já na tua área e já atuando como empreendedora, já tendo o teu consultório. Como foi isso para você? De agora eu vou ter que executar o meu trabalho que eu estudei e também vou administrar, que hoje você é CEO, do Instituto, Carina Leite Dental Clínico, tanto Brasil e Portugal, mas desde lá do início da tua profissão, como atuar mesmo, você fala lá no Nordeste, né, colocar a mão na massa, mas também a parte de gerir a empresa, a clínica. Isso foi uma construção. Aí depois, quando eu formei, ainda montei o consultório logo no início, me dei super bem, fiquei um ano ainda em consultório. Eu digo nem um ano, eu acredito 6 meses, não me lembro assim ao tempo. Aí foi quando eu passei na especialização muito concorrida da Associação Brasileira de Odontologia da Bahia, em Salvador. Hum. Eu era mais novinha, tinha 23 anos. Todos que estavam ali eram 12, tinham acima de 30 anos, todos com 5, 6, 10, até 20 anos já formados na área da prótese e reabilitação oral. Quando eu entrei, todos diziam assim: Carina, você não tem condições de acompanhar esse curso, é um curso muito, muito forte, é um curso muito avançado. Mas Então quem você não tem falava isso? jeito. Quem falava isso? Eram os teus amigos, colegas de classe? Cole- Os colegas todos assim, preocupados, mas não era criticar, eram preocupados se eu realmente ia conseguir acompanhar. Eu disse, não tem problema, eu vou realmente me focar a este curso e cada dia eu vou ficar no consultório de vocês acompanhando. Eu acompanhava os meus professores nos consultórios, abriam as portas para mim e tanto os meus colegas. E também aprendia, né? Então, eu tive também consultório na Bahia, fiz 2 anos na Bahia, fiz muitos pacientes. Eu acredito que tem alguns pacientes ainda na Bahia que têm as próteses em voo. E e foi essa minha história, a grande experiência que eu tive em reabilitar as pessoas. Reabilitação de implantes, com próteses fixas, com próteses móveis, com próteses totais. Ou seja, tive uma grande escola Bahia para mim. Ele não só o curso em si, mas também a grandiosidade, a preciosidade de eu aprender que tantos colegas que eram referência na Bahia na época, abrir as portas dos seus consultórios para eu poder estagiar. Isso para mim foi um merecimento incrível. Sensacional. Deixa eu pegar aqui uma informação aqui que é interessante, né, que eu já falei aqui, né, doutora Carina Leite, ela é médica dentista e especialista em reabilitação estética e digital. Me explica o que é isso? Reabilitação estética e também a questão digital. O que é medicina digital? A reabilitação estética, na verdade, eu sou especialista em prótese dentária pela Associação Brasileira de Odontologia. Eu sou pós-graduada em estética pelo Instituto Newton Falo Peruciba. Eu sou pós-graduada, com especialização em odontologia digital pela Universidade de Balneário de Camboriú, com o professor Christian Coutinho. Eu sou mestra em implantologia pela Universidade de Campinas, São Leopoldo. Eu sou doutora pela Universidade de Campinas, São Leopoldo. E eu tenho fotógrafo, tenho fellowship
pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Então, eu tive aí uma longa história. E isso Por isso que tudo isso junto e hoje reabilitação. trabalhando e qualificando. Na verdade, eu tenho todos os títulos acadêmicos. Eu fui professora da universidade também por 15 anos na Universidade do Fresnac, em prótese, em todas as próteses prótese prótese móvel, prótese removível e oclusão. Então, eu tenho um grande, vamos dizer assim, uma bagagem científica e clínica muito grande. E acadêmica também. Agora, quando eu coloco nas minhas redes sociais reabilitação estética, porque abrange tudo. A estética não é só a cor do dente, o formato do dente, você sorrita bonito. Não. A estética é saúde, longevidade das suas reabilitações, das suas ocultões. Você que realmente está confortável com o seu sorriso, a nível de mastigação, a nível de deglução, a nível de respiração. Isso é interessante porque você falando isso, e às vezes a gente percebe, no caso dos artistas hoje, mesmo os artistas com sorrisos aí meio que falso, que talvez ele não tenha um conforto ali na mastigação, como você falou, na respiração. Isso é muito importante. Tem pessoas que colocam as lentes dentárias que a gente faz. Nós estamos indo. Ontem eu tive a cidade, perguntei à minha irmã, que é a diretora clínica, a doutora Thaisa Leite, em Maceió, a nossa máquina digital que fazemos as presagens das lentes, né, das facetas. E juntei com a nossa aqui. Nós estamos indo para 7.000 lentes, 7.000 facetas instaladas em boca com sucesso, gente. É um dado grande. E olha que isso tomou uma proporção gigantesca. Quando que começou essa questão das lentes de porcelana? Como começou isso? Então, chamado vinil só existe desde a década de 80, Sério? pro Hollywood. Agora, esse boom, vamos dizer assim, o que é o boom? As pessoas realmente começaram a ver como o sorriso, a sua imagem, a sua presença, lógico, o sorriso é a menor distância entre as pessoas, né? Já vive mundial, o que acontece? A presença na rede social, a sua intervenção na internet, isso aí deu um boom muito grande. Então, as pessoas começaram muito a procurar as facetas, hoje chamadas também de lentes de contato, porque, na verdade, elas são mais finas em relação às cidades facetas. As facetas têm um espessura um pouquinho mais grosso e as lentes mais finas. Cada um tem a sua indicação. Essa diferença. Você não pode escolher Quem escolhe é a profissional que vai fazer. profissional. Ah, tá, porque eu vejo uns que parece que ele que escolheu, não, quero esse então assim, parece um teclado grandão, assim, branco. Profissional. É o profissional que faz todo o projeto. Faz todo o projeto. E depois quero falar com vocês também sobre o nosso projeto, que durante 27 anos a gente instituiu. Mas antes eu tenho uma pergunta aqui, né, para fazer aqui. Que tem, né, um conterrâneo meu, que é famoso, quando fala dos influencers, tudo tem o Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia, uma vez que ele tirou as lentes dele, ele ficou mostrando os dentes, como ficou parecendo aqueles dentes cerrados, parecendo um jacaré. Todos são feitos daquela forma ou não? Hoje tem a forma de colocar a lente sem agredir tanto o dente original. Com esse boom da odontologia, para pôr um sorriso perfeito, né, que eu falei para vocês, tudo evoluiu. Os materiais evoluíram, as cerâmicas evoluíram. Chegou a odontologia digital para melhorar ainda esse planejamento e os preparos diminuíram. Então, na década de 90, na década de 2000, até 2005, 2006, ainda se preparava muito. 2010 para cá, ou seja, a gente já tem 5, 16 anos, não se prepara dessa forma. Então, hoje a gente faz preparos até sem anestesia, se o preparo é só em esmalte. A gente praticamente só arranha os dentes. Então, aqueles preparos que foram feitos antigamente, como, por exemplo, o Carlinhos Maia, que deve ter feito nos 2004, O mais invasivo. são preparos extremamente invasivos. Existem alguns colegas ainda que são adeptos a esse tipo de preparo quando ele não utiliza nem a odontologia digital, nem a odontologia adesiva. O que é odontologia adesiva? Você entender os materiais hoje de adesão, que não é necessário, não é o preparo, como a gente aprendeu na década de 90, na década de 2000, tu precisava ter retenção nos preparos para poder a prótese do cara. Não. Hoje a gente trabalha com adesividade com materiais extremamente colantes, para que a gente realmente tenha a quantidade de esmalte, de dente, a maior possível, e realmente acredite numa boa design, um bom formato, dente com substituir o indicador, associado à efetividade do efeito. Depois de um preparo bem feito, muito pouco desgaste, com a adesividade feita, a pessoa tem um bom sucesso aí no seu estudo de anos de durabilidade. É interessante você falar sobre questão de durabilidade, porque quando a gente olha, né, a lente fora do dente parece ser algo frágil, mas não é. A pessoa tem, então, pode comer tudo, algum alimento também que seja assim, sólido, duro, e
Não tem, digamos assim, casos de quebrar? Como que é? Eu só tô na vida aqui. Em 2010, eu tinha vento de Pequena, tinha algumas restaurações que eu não gostava, que era restauração dentro bem. Pronto, fui criada, minha avó, minha tia fazia doce todo dia, então eu tinha mesmo, comia doce. Minha mãe cansada, eu trabalhando, vai escovar, eu não escovar a criança, e tive aquelas cáries dentro na pão. E eu odiava aquelas restaurações, eu, Dário, Dosteca. Quando foi em 2010, que tinha um colega que trabalhava comigo, foi meu estagiário, e depois ficou trabalhando comigo, e eu disse, olha, vamos fazer minhas facetas. Eram facetas naquela época, em 2010, não se falava lenço. Em 2010 já tinha? 2010. Olha. 2010, eu fiz as minhas facetas, já chamava comigo de início em 2010. E aí, pronto, preparamos o dente. Meus preparos não são de tubarões, mesmo naquela época, eu fui orientando ele como ele iria preparar. E fizemos aquelas casquinhas mesmo de porcelana. Pronto, são as lentes feldspar. Então, os meus, as minhas lentes, é como se fossem realmente umas casquinhas bem fininhas. Que Não agrediu, então, o dente. se você não conseguisse encaixar direitinho, ela fraturava na mão do dentista. Então, foi feito. Gente, já tem aí 16 anos, perfeito, eu como tudo. Inclusive, os meus funcionários que viram na época, são meus funcionários até hoje, lá em Maceió, cozinha em Maceió. Eu disse, doutora, você come maçã, come tudo, médio, vai quebrar sua junta, senão quebra. Mas é interessante. Dente feita não quebra. Você falando e a gente olhando aqui para tua aparência, não parece, né, que tem a lente. Por isso que eu estava falando anterior, tem um psicólogo que você já vê logo, isso não é um dente normal, né? O cara jogou aí, um tecladão aí, né? Mas você... E agora já vamos falar então desse projeto que você fala, né? Que é o profissional que escolhe, não é o paciente. Vendo que ele, não, eu quero assim, você que orienta ali, vai. Como que é feito, então, esse projeto? O senhor chega lá e está com seus dentes todos desalinhados, ou faltando. Como que é, então, quando chega no instituto? Como que é o atendimento? Como que é esse projeto? Nós instituímos esse plano que foi saquearam, principalmente das lentes de contato, um protocolo chamado Michael Smile Solution. E o que contém dentro desse protocolo? Todo o meu know-how, toda a minha formação, toda a minha experiência clínica, eu consegui compilar em técnicas associadas à odontologia digital com as máquinas que nós utilizamos, para que todos os dentistas, todos os funcionários que trabalham no IKL Portugal ou no IKL Maceió, eles consigam seguir o mesmo protocolo, a mesma linha de raciocínio e planejamento. Então, nós fizemos. Pacientes chegam no nosso consultório fazendo fotografias, anamnese, fotografias de escaneamento. O escaneamento é uma máquina que escaneia todos os dentes e substitui aqueles moldes. Associado a isso, nós fazemos também vídeo do paciente e os exames de imagem, que é a tomografia, que é a radiografia panorâmica. Com todos esses dados, nós montamos o diagnóstico e o planejamento. E o que é o planejamento? Montamos um sorriso, uma perspectiva daquele sorriso no computador. Mostramos ao paciente como ele vai ficar antes de iniciar o tratamento dele, da transformação. Ele aprova aquele tratamento. Dali, do computador, a gente duplica aquele planejamento em 3D, que é o chamado mockup. Provamos a boca do paciente. Ele aprova algo, ou seja, ele aprovou no computador o desenho, como se fosse a arquitetura, o CAD da arquitetura. Ou seja, ele aprova aí a aparência e depois dá o teste mesmo para ver, para comportar ali. Na boca, que é chamado mockup. Então, prova o press drive, aprova, dali eu já tenho meu planejamento, agora eu vou subir os meus preparos e vou fazer copy-paste. Evidentemente, eu vou fazer a biocópia do que eu planejei no meu computador para a gestão. Isso a equipe é tudo treinado, tanto de Maceió quanto de Portugal. Por quê? Porque o homem parece, mas satisfeitos permanecem. É isso que eu sempre aprendi e eu quero deixar para todos que passaram, muita gente já está bem. E vão passar ainda, e esse é o meu legado. Mas quando estiverem comigo, a minha equipe vai seguir o protocolo. Isso é interessante, né? Porque você não fica todo preso a você, você passa, né, a tua expertise, o teu conhecimento para a tua equipe, para que venha replicar tudo aquilo que você faz e defende. Então, tanto aqui em Portugal, quanto também lá em Maceió, é a mesma forma. Exatamente igual. Ah, que legal. Dentro disso aí eu vou fazer uma pergunta, né, que o pessoal já me passou desde o início aqui. Nossa, tratamento dentário aqui em Portugal é caríssimo. Isso é verdade ou mito em relação
ao Brasil. Isso é mito, totalmente mito. Agora, se você for pegar a moeda de Portugal e converter em real, aí realmente fica diferente, né? Mas o tratamento em Portugal, em relação ao Brasil, para quem ganha euros, é até mais barato do que No caso, fica caro para quem vem do Brasil para fazer o tratamento aqui, que vai converter, cara, vai pagar 6 vezes mais. Mas em termos da equivalência da moeda, aqui então isso é mito. E eu acho muito complicado isso. Para nós, é até mais fácil, porque quem fizer tratamento conosco, por exemplo, o nosso paciente de Portugal e vai para ver no Brasil, vai para ver na nossa clínica, tem garantia na clínica de Portugal. Então, o paciente que é do Instituto Carina Leite Marcel, do Instituto Carina Leite Portugal, ele tem esse livre-arbítrio das duas clínicas, é uma clínica internacional, porque ele tem garantia numa clínica e tem garantia na outra clínica. É interessante você falar isso, doutora, porque às vezes a pessoa sai daqui e vai fazer um tratamento em um outro país, só que ele vai fazer o tratamento e retorna. Se tiver algum problema, como que vai então consertar? Como que vai, né? E aí fica difícil. Já no seu caso, para quem Brasil, Portugal, quem fez o tratamento lá em Maceió, pode fazer uma revisão aqui. Quem fez aqui pode também revisar lá em Maceió. Sim, a gente fez essa conexão, esse intercâmbio, né? E esse convênio das duas clínicas interligadas, para que realmente a gente tivesse. Vamos dizer assim, um plus para os nossos pacientes, é uma confiança, vamos dizer que ele venha para a Europa, venha para Portugal, cai um dente, solta um dente, ele não, já tem a Carina Leite lá, que já vai estar lá, me esperando, porque é a clínica da minha confiança no Brasil. É interessante você falar sobre essa questão do convênio Clínica Portugal, clínica lá em Maceió. Eu quero fazer uma pergunta aqui em termos de convênio. No Brasil, o pessoal faz muita questão de convênio, né, para ser atendido por um convênio. Aqui, a tua clínica não atende convênio, é particular. Tanto no Brasil quanto aqui também tem. Aqui também, em Portugal, também tem seguro, né? Mas, assim, nesses meus longos 27 anos, eu nunca atendi convênio no Brasil. Porque a área da reabilitação, dos implantes, das próteses, das facetas, sempre foi uma área que o convênio nunca cobriu. Porque é mais estético, né? Porque a estética total tem. A estética, na verdade, ela vem porque o funcional está equilibrado. Se o funcional está em equilíbrio, a estética para ela é uma consequência. Então, o que acontece? Aqui eu continuei com o mesmo protocolo. Então, nós não atendemos convênio. Por enquanto, é uma clínica privada, mas que a gente facilita o pagamento. Então, a gente tem facilitação do pagamento. A gente liga até 12 vezes, 14 vezes, 20 vezes. A gente tem cartão do crédito. A gente tem, vamos dizer assim, um financiamento pela própria clínica. Temos também financiamento bancário pela banca. Então, não é problema o paciente não ter condições de não fazer conosco. É preciso que ele queira fazer, nos escolha. Para mim, eu dou muito mais importância ao paciente que me escolha, porque ele sabe que ele está escolhendo para poder abrir. Esse eu dou importância ao paciente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui também, que talvez seja bem relevante para os profissionais também da área da odontologia. Essa semana eu tive também entrevistando aqui uma dentista, né, que ela vive aqui em Portugal, mas ela não atua em Portugal, tem clínica lá em São Paulo. Que é a questão da validação ou licenciatura, não sei o que é denominado a isso, mas quando que se fez essa validação para atuar como dentista aqui em Portugal, como que foi para você? Muito bem. Eu fiz essa validação após a minha especialização na Bahia. Quando eu terminei a minha especialização na dental dos eu disse 2001, olha, a gente faz tempo. Eu entrei num processo na Universidade Pública da Universidade de Lisboa e finalizei o meu processo em 2004. Foram 3 anos de equivalência, né? Para eu conseguir o meu diploma de médica dentista pela Universidade de Lisboa. Eu fui na Universidade. Não foi fácil também, né? Não foi fácil. Acho que hoje está mais difícil também, não sei, que ainda tem essa. Existe o processo de valência, mas só nas universidades privadas, e nesse caso você tem que esperar uma vaga, tem a vaga para você entrar junto com os alunos, né? No meu caso, eu ainda consegui sair do curso. Outra pergunta aqui, que é bem relevante, porque quando cheguei aqui eu tive um impacto aqui meio que chocante, né? A gente vê as pessoas, né, com aparência linda, maravilhosa, mas quando dá um sorriso, aqui eu vi, não sei a estatística, não sei, mas uma boa parte dos portugueses, tanto homens quanto mulheres, a perca, né, os dentes estragados, como fala lá, não sei se é o nome certo, eles falam, mas o pessoal fala, tem dente estragado. Qual o motivo disso? É pela região, pela alimentação, pelos cuidados?
Aqui em Portugal, a pessoa, né, toma muito café, come muito, consome muito doce, e também fumam muito. Isso pode ser a causa, doutora? Existem várias causas, né, várias. A odontologia brasileira hoje, oficialmente, ela é considerada como a melhor odontologia do mundo. Já ultrapassamos os Estados Unidos, Olha, isso é interessante. né? O Brasil hoje está em destaque, então, primeiro. Um destaque é o país que tem mais dentistas no mundo e é a melhor odontologia do mundo. Isso, ela é conhecida mundialmente pelos colegas. Então, quando a gente vai a algum evento europeu ou mesmo na América, é dentista brasileiro, eles tiram o chapéu, realmente, porque eles Virou, respeitam o dentista brasileiro. virou uma referência. Tem pessoas, então, de outros países que vão especializar também no Brasil, com certeza. Brasil, com certeza, porque é a maior quantidade de universidades, de cursos de pós-graduação. E isso faz com que haja uma maior concorrência e os dentistas realmente ele tem que se destacar, porque senão eles não conseguem sobreviver. E isso fez com que em Portugal também mudasse, porque Portugal antes, a Faculdade de Medicina Dentária de Portugal, ela é muito jovem em relação ao Brasil. Antes só existia estomatologia, ou seja, você fazia medicina mesmo. E não tocava em dente. Ia tocar em dente na boca do paciente, tocava em tudo. Então isso por durante muitos e muitos anos. A odontologia veio se desenvolver em Portugal de 20 anos para cá. Mais sincero, de 10 anos para cá. Então, isso o que acontece? 10 anos para cá veio muitos brasileiros para cá. Os portugueses começaram realmente a fazer cursos na América, fazer cursos fora. Os dentistas portugueses também melhoraram por imenso. E isso fez com que não só a mão de obra, ou seja, um profissional estivesse preparado para fazer esses casos mais complexos, casos estéticos, como também começou o quê? As redes sociais, a importância de ter um sorriso para aparecer nas telinhas, e começou o português a procurar mais o dentista, o médico dentista, para reabilitar o seu caminho. Então, Começaram a se preocupar também com a aparência, né? com a aparência. Então, o que acontece? Hoje, 90% dos nossos pacientes hoje já clínica de Portugal são portugueses. Então, se são portugueses que estão fazendo reabilitação oral, estão fazendo implante, estão fazendo facetas, estão fazendo lentes, é porque hoje a cultura também mudou. Então, antes se tinha uma cultura de a saúde oral era, vamos dizer assim, negligenciada. A quantidade de doces em Portugal é muito grande, ainda é, mas antes era muito maior. Escovar os dentes à noite, os pais cansados, a creche, passava o dia na creche, na escola, realmente isso não tinha muita relevância. E a quantidade de dentistas também eram poucos, e que realmente olhava o paciente dessa forma totalmente integrada, holística, para reabilitar o sorriso como um pouco. Isso tudo mudou, o quadro mudou. Hoje temos mais dentistas preparados. Realmente, a odontologia brasileira também fez a diferença muito grande aqui em Portugal. Muitos dentistas brasileiros realmente também mudou essa visão, né? Tanto dos médicos portugueses quanto também dos pacientes. Os pacientes começaram realmente a criar uma importância em cuidar da saúde oral, da saúde geral. A quantidade de açúcar também diminuiu. E isso a gente já começa a ver um quadro um pouco diferente. Então, há 20 anos atrás, você ia a uma loja aqui em Portugal, a menina linda ali, de oferecer perfumes, em lojas assim, até de grandes marcas, e sem um dente de perfume. O sorriso estava desejado. Não tinha dentro. Não tinha Eu tive esse impacto quando cheguei aqui, mas você está falando agora que você está aqui há mais tempo, que eu estou só apenas 3 anos. Eu tive esse impacto. Eu creio que era bem pior, então, há 10, 15 anos atrás. Era bem dente sem pior. dente da frente. Lindo, maravilhoso, maquiado, perfumado. Falando também nisso, até na evolução, né, talvez dos equipamentos, dos produtos, eu lembro também que na minha época de adolescente, eu também, meus dentes aqui são a maioria aqui recuperados. Mas os primeiros tratamentos que eu tive, nossa, era meio que vergonhoso, porque ficava meio que a parte que fazia, não é obturação, que antes falava assim, né, hoje é restauração, né? Restauração. Ficava uma cor diferente, o dente, e isso era meio que constrangedor, depois que mudou. Era o quê? Isso era Era o amálgama. o que é isso? Isso chama chumbo. É amálgama. É mercúrio que tem ali envolvido. Ideal quem tem amálgama, dando um recadinho para você. Se remova, porque isso, além de ter radical livre para o corpo, isso não é bom para o corpo, a nível de metais dentro do corpo. Geralmente tem cárie por baixo do amálgama, porque ele não tem restauração adesiva, não cola, se extinção rarinhos. E ali vai juntando bactéria para ver se a gente tira a amálgama, tem cárie por baixo. E muitas vezes tem crinca no dente e tratura o dente. Então,
A gente sempre diz assim, né? Os implantologistas falam, dente com muita amálgama não se for um pão. Quer dizer, brinca o dente, e quando faz remover o amálgama, o dente já está trincado, rachado, você tem que extrair o dente para instalar no pão. Então, quem tem as amálgamas, os chumbos em boca, por favor, remova. Aqui na Europa já é proibido. Olha, interessante. Doutora Carina Leite, diante de tanta especialização, diante de tanta experiência, você nunca pensou em também dar uma formação numa universidade, numa faculdade? Isso porque hoje você é empreendedora, também está lá atendendo os pacientes, mas já foi chamada, já pensou, já cogitou algo sobre isso, não? Sim. Eu fui professora da universidade, como eu disse, na disciplina de prótese, móvel, fixa, removível e oclusão, 4 disciplinas, durante 15 anos. Quando, em 2008, eu fui convidada por uma marca para ser speaker internacional, que é a marca Boca alemã, para vir para a Europa dar os cursos. E aí eu saí da universidade porque eu dando cursos aqui. Eu dei o curso daqui durante muitos anos, a parte de odontologista, medicina dentária estética, que junto com a avó, nos anos de 2007 a 2010. Quando foi 2011, eu quis engravidar. E aí eu parei com meus esposos, repetir, ia ser mãe, não é? 2012 fui mãe. E pronto. E agora já estou vendo a hora de retornar. Então, para vocês, uma notícia, pronto, nova. Vamos retornar os nossos cursos de pós-graduação aqui em Portugal. E alguns congressos que eu estou sendo convidada. Fui convidada recentemente pela Universidade de Lisboa, semana passada por jornadas. E agora, em setembro, vou estar no Congresso Ibérico de Hidrobiologia. Vou pela marca gigantes da Nobel Biocare, estou convidada para ser a grade principal do Congresso Ibérico de Medicina Dentária na Espanha, sobre isso. Olha aí, tá vendo? A gente cavando, a gente descobre coisa, hein, Arthur? É porque eu peguei um pouco da tua biografia, mas eu imaginei, nossa, mulher com currículo gigantesco como esse tem que compartilhar também esse conhecimento aí. Então, hoje você também está aí se preparando então para Da área voltar à área acadêmica e compartilhar agora o conhecimento. E também você também dá palestras em eventos também. também. Então, dentro dessa palestra, eu quero que você olhe nessa câmera aqui e oriente as pessoas que têm a necessidade, claro, todos têm a necessidade, né, de ter a prevenção, mas os cuidados, né, dentários. Fala esse recado aí para as pessoas que estão acompanhando o nosso episódio aqui, tanto em Portugal, no Brasil, no mundo, porque hoje é democratizada a questão da internet sem fronteira. Mas fala o que é que as pessoas devem fazer para ter esse cuidado no sorriso e na saúde bucal. Primeiramente, a prevenção oral à saúde começa pela boca. E muitas doenças hoje são detectadas pela boca. Isso eu já estudava 27 anos atrás, quando eu fiz o meu trabalho da Collins. Eu ganhei o prêmio nacional. Eu fui estudar a saliva para ver qual era a doença que tinha aquelas criancinhas e para poder melhorar a qualidade de saúde oral dos pés. Então, a saúde começa pela boca, tem que realmente saber escovar. Muitas vezes eu escovo errado. Eu tenho que realmente ao dentista perguntar se não é vergonha. Dizer, olha, doutor, como é que eu tenho que escovar? Qual a melhor pasta? Qual é a melhor escova? Como é que eu faço o fio dental? Eles não sabem passar fio dental. E muitas das vezes a placa bacteriana fica entre os dentes e aí que tem periodontite, gengivite, inflamação, né? Os índices de inflamação geral no corpo, muitas vezes a gente detecta pelos, o índice de inflamação vagal. Então, a prevenção é o caminho para tudo, inclusive para a longevidade. Já estamos fazendo trabalhos relacionados à saúde oral com a longevidade. Isso é interessante você falar sobre isso, né? Sobre a aprender a fazer a escovação correta, porque eu vim aprender isso já depois, já quase jovem. Escovava de forma errada. E também quando escovar o dente, tipo, pela manhã, a gente acordava, né? E minha avó dizia, vai escovar o dente. Eu escovava o dente logo antes do café, depois tomava o café e não escovava mais. E aí é o pior. Porque se alimentou, sujou ali a boca. Então aí sai esse costume. Aquele carboidrato ali no fundo. Pois é. E aí acaba, né, estragando os dentes. Hoje no Brasil, vou falar aqui de Brasil, até nas escolas, né, tem uma prevenção para as crianças que ensina ali como deve escovar, como cuidar do dente, como você falou de usar o fio dental, mas eu não sei se isso acontece aqui em Portugal. Você tem essa informação? Aqui acontece, mas muito pouco. Eu até já fui a algumas escolas para ver, pronto, palestras de prevenção, mas pronto, as pessoas das creches, os professores não têm curso para fazer esse trabalho, que é um trabalho tão importante, porque na criança que a gente estuda os hábitos e as E a responsabilidade então dos pais, na verdade. Ah, é A escola seria interessante, né, mas os pais.
Eu tenho uma filha de 6 anos, e eu tô sempre cobrando ela. Ela gosta muito de doce. Fala: "Você gosta de doce?" Aí eu fico mostrando o vídeo pra ela como seus dentinhos vai ficar aqui, ó. Tá bom você ficar só comendo doce, porque se comer alguma coisa, vai lá escovar. Senão, e talvez na escola, eu vou até pesquisar isso com ela, que ela deve saber melhor, mas parece que não. A escola lá não tem essa prevenção, essa ajuda em orientar as. Meus pais aqui em Portugal, no Brasil, assim, tem que levar as crianças desde 1 ano de idade para o dentista. E a gente tem que orientar a escovação, tirar o medo do paciente do dentista, como é que isso, aquela cadeira para eles, tem métodos para eles. Tem a odontopediatria, que é especialista em tocar de criança. Então as crianças têm que começar a ir ao dentista cedo para criar rotina, hábito para aquela criança, para ser um adulto saudável. Muita água, alimentos mais saudáveis, a escovação correta. Eu sempre digo, não quero saber se você escova 5, 6, 10 vezes por dia. Se você escovar 10 vezes errado, não vai dar nada. Não muda nada. Escove 1 ou 2 vezes. Não escove bem, respeito, passo do detalhe. Não vai. Olha aí, pegou a visão, gente? Isso aí é interessante. Então guarda aí e compartilha para tua casa, para as crianças, para as pessoas, porque isso é sério. A saúde bucal talvez, né, tá protegendo o teu corpo por inteiro, né? Isso é muito interessante. Eu sofri bastante, inclusive com dores, né, na minha adolescência, né? Então depois que eu vim ter esse conhecimento e a preocupação de estar buscando um profissional. Por falar em buscar profissional aqui, e eu acompanhando as redes sociais da doutora, que a gente vai compartilhar aqui agora, a gente vê lá umas antes e depois, que é coisa surreal, né? O que você faz parece mágico. Então, como que é a reação desses pacientes quando ele faz lá o trabalho, depois ele olha no espelho e vê a transformação? Como que é essa reação, tanto do paciente quanto o teu, que realizou ali uma transformação nesse paciente? Olha, é uma reação do corpo. Reação de olhar e reencontrar. Acreditar que aquilo foi possível. Ele já tinha perdido a esperança. Né? Geralmente chega com a autoestima baixa, com dentes, ou com dentes muito estragados, ou muito escuros, ou sem formar, que não foi. Muitas pessoas dizem, minha equipe está de prova, você, olha, eu quero um sorriso, mas fotógrafo, eu não consigo sorrir. É isso que a gente pergunta, porque tem gente que não sorri porque não, para não mostrar o dente. Já não mostrar os dentes, que eu já fiz a musculatura, já instituo aquilo como minha característica, então não consigo sorrir. E às vezes é uma dificuldade a gente conseguir uma foto do paciente sorrir, para poder fazer o projeto. Uhum. Então, realmente é uma mudança geral de vida. Eu digo que a gente muda realmente de vida para melhor. Não só a saúde, começa pela saúde oral, mas da saúde oral vem a saúde emocional e vem também a estética. Então, a autoestima. Então, é uma coisa que leva a outra. É algo integrado, a transformação de vida de saúde. Realmente é muito forte para ele, para nós também. Porque a gente olha para aquilo ali e diz, valeu o sacrifício, valeu a coragem de dar por esses gente não tem 10 simplesmente nem lá de 10 que tem todos vêm aquilo, a gente se emociona a cada. Isso é sensacional, porque é uma transformação de fato, né? Tem uns que, nossa, é coisa surreal. Pra gente, né, que vê a foto, assim, que vê alguns vídeos, isso é tão tocante, tão chocante, assim, imagina para a pessoa, né, que recebeu dessa transformação. Eu acho que isso é transformador totalmente, na questão da mente, do comportamento e a questão do poder voltar a sorrir. Eu já vi muitas histórias assim, por isso é impactante. Para vocês que realizam, então, eu creio que é mais impactado ainda. E as pessoas se tornam confiantes, né? Porque o poder também está no sorriso, né? Você dizer um não sorrindo é muito mais agradável do que um não sem sorrir. Então, o que a gente percebe é isso. As pessoas, quando a gente substitui o sorriso, transforma o sorriso, muda o sorriso, elas se tornam confiantes. Pessoas confiantes. Ela já chega diferente desse história, a postura é diferente, a forma de chegar perto do ser. É incrível. E voltando a falar aqui um pouco mais da doutora, claro, dentro dessa área também, e como que fica essa ponte aérea aí, Brasil, Portugal? Porque lá você tem uma pessoa que é de confiança, que inclusive bem incentivada pela doutora, que é a sua irmã, que também está na mesma área e administrando lá o instituto lá no Brasil, mas você está sempre indo lá no Brasil também fazer atendimento, acompanhar a empresa, como que é? A TAP até vou agradecer a TAP por aqui, porque no ano que eu decidi montar o Instituto Cardio Leite aqui, a TAP abriu o voo, né? Ou seja, Maceió, Lisboa. Então hoje o voo é direto. Antigamente eu tinha que ir para São Paulo, para Salvador, para Recife, para chegar em Maceió.
Agora tem direto Lisboa-Racel, Marcelo Grosso. Então foi incrível. Menos cansativo e mais rápido, né? Vivo mais rápido, em 7 horas eu estou lá, então isso não foi problema, porque a minha equipe já tem consolidada há mais de 15 anos, 100 profissionais, 100 funcionários. Taíde já está comigo praticamente desde 2010, 15 anos. E ela começou como enfermeira, chegando lá, ela se apaixonou pela odontologia, e eu disse, por que você não faz? Eu disse, por que não? E ela foi com a odontologia, já estava predestinado, ela, vamos gerir, tomar conta, e pronto, a minha sócia hoje, como diretora clínica do Hospital Carina Leite Maceió. Tem país vai ficar lá, eu fico cá, e eu vou fazendo esses pontos aéreos mês em mês, 12 em 12 meses, do setor, indo dar todo esse apoio, esse know-how, mas eles seguem o planejamento, porque eu explico no computador, a gente compila todos os dados, e a gente discute todo. Claro, essa ponte aérea não é de hoje, né? Já tem longa data, mais de 20 anos, talvez. E de onde que nasceu o desejo, a vontade de também vir trabalhar e investir aqui em Portugal? Então, a minha veia portuguesa, eu sou descendente português, mas a minha veia portuguesa é meu esposo. Casei, conta há 26 anos atrás, e pronto, ele sempre na cabeça dele, ele sempre queria ter um pezinho no mercado. Mas você conheceu ele aqui ou lá? Eu conheci lá, Conheceu 5 lá. horas da manhã, chovendo, caminhando na praia. Ó, tava em que praia? Tava lá na Praia do Francês, tava andando em Paguissara, olha pra ver. Na Ponta Rua. Oh, que legal. E aí a gente conheceu e namoramos, casamos, mas sempre ele dizia pra mim, olha, faz equivalência social, eu quero passar um tempo em Portugal. E pronto, isso foi acontecendo, propagando a minha aqui, então convidaram para dar conselho aqui, e meu relacionamento com Portugal já tem desde 2001, são 24 anos. 24 anos. Mas que você tá direto agora mesmo, que ele também veio de mudança, tem 5 anos. 5 anos. 5 anos tem a tudo, e é praticamente isso que eu já fiz, ó. Fiquei nessa ponte aérea. Não era mais aqui do que lá. Já que você falou aí do instituto aqui, que fica em Oeiras, passa pra gente a morada, né? Claro que a gente vai falar também das suas redes sociais e fala também lá em Maceió, onde fica. Então, o nosso instituto em Maceió fica na Chatiuca, no Harmony Medical Center, um prédio só médico, uma praia linda, que vocês todos podem conhecer em 8º andar. Foi onde foi o primeiro instituto, né? A mãe. Exatamente, onde nasceu. E a nossa, vamos dizer, filial é que fica aqui em Portugal, fica na rua Acton Antônio Sacramento, número 2A, escritório 4, em Passo d'Arcos, no município de Oeiras, a 15 minutinhos do aeroporto aqui de Lisboa. Olha aí, para quem ainda não dizer assim, eu vou logo lá direto, lá na clínica, mas queira conhecer, tem as redes sociais. Fala as redes sociais para as pessoas, né? Até ver lá as fotos e vídeos que eu acompanhei. Você tem uma equipe aí maravilhosa que tem mostrado, né? Tem passado para as pessoas, né? O teu trabalho. Mas diz aí, então. Sim, claro, eu gostaria de você bater nessa tecla, não podia me esquecer e agradecer. Sozinha nós não estamos nada. Eu realmente tenho uma equipe maravilhosa. Eu tenho a agradecer tanto a equipe do Maceió quanto a equipe do Portugal. Não foi fácil a gente uma equipe liderar, mas nós temos grandes pessoas conosco e eu acho que isso se faz um líder. O líder só praticamente ele inspira, ele institui as metas, institui os afazeres, mas no final de tudo, quem faz tudo é a equipe. E nós apenas somos uma pessoa que vai liderar aquela equipe, né? Inspirar apenas. Esse é o meu papel. Não, sobre qual é o endereço, porque hoje é mais de Instagram, né? Mas qual é o Instagram para as pessoas acompanharem? O nosso endereço de Maceió é @instituto.carinaleitebr e o de Portugal é @instituto.carinaleitebr. Então corre lá, gente, já corre para seguir, já corre para conhecer o trabalho da doutora e sua equipe, porque é um trabalho maravilhoso. E como eu fiz a pergunta aqui no início, né? Questão de valor, questão de confiança como profissional, e eu até pensava, estava pensando minha esposa, eu vou no Brasil só para mim fazer um tratamento nos meus dentes e volto. Porque nesses 3 anos que eu estou aqui, eu não estou com saudade ainda lá do Brasil. A gente acaba comunicando, tenho um filho de 25 anos que está em São Paulo, tenho meu filho na Bahia lá de 20 anos, tem minha mãe, irmãos, amigos, tudo, mas a gente vai conversando, usando a tecnologia, eu estou tranquilo por aqui. Amo Portugal, hoje é a minha casa, me sinto bem, mas a minha preocupação era essa, de fazer um tratamento de Itália. Agora já não me preocupo mais, né? Tem
bons profissionais, e a doutora, então, aqui, né, me sinto à vontade, me sinto em casa, quer dizer, Bem-vindo. de ir no instituto e fazer, né, esse tratamento. Será um prazer. Então, para mim, estou tranquilo. E espero que você também, que esteja acompanhando agora, não se tenha essa preocupação. Eu já vi pessoas, né, direto, até nas redes sociais. Teve pessoa que não tinha documento, que disse que foi para o Brasil fazer tratamento, chegou aqui no aeroporto, ficou preso lá, não pôde entrar, e teve advogados e tudo. Estou falando isso porque a minha esposa, como ela é advogada e trabalha com direito migratório, a gente vê muito desses casos. Então, não é necessário passar esses constrangimentos, essas dificuldades, esse gasto, né, todo para ir lá. Doutora, sempre quando chega aqui tá chegando aqui ao final do nosso bate-papo aqui, quem sabe a doutora vai passar tudo, né, que ela sabe, tudo que ela viveu, tudo que ela já tem compartilhado na sua vida profissional e pessoal, a gente vai passar dias aqui conversando. Mas talvez tenha um assunto que a doutora veio pensando, que ela orou antes, que é que eu vou falar, o que é que ele vai me perguntar, e eu acabei não citando aqui. Aí eu sempre deixo no final a pergunta que eu não fiz, mas a doutora gostasse de compartilhar para as pessoas. Diz aí, a gente falou talvez quase de tudo um pouco, mas o que é que eu não citei aqui que você gostaria de passar direto aqui, no olho dessa câmera aqui para os nossos telespectadores? Então, na verdade, o meu legado está aqui nessa Cuba, né? Eu acredito que eu nasci realmente para ser dentista e para e para transformar a vida das pessoas. Esse é o meu legado. Por mais que eu trabalhe com odontologia digital, tenho várias máquinas que fazem bem na hora, mas o lado humano para mim é muito importante. Então, eu gosto de olhar no olho do meu paciente, cuidar, eu gosto sim, gosto de cuidar. Então, para mim, esse é o maior legado da minha vida, para as pessoas, fazer o melhor que eu posso fazer. Acaba de ser melhor, acaba de lutar, que eu possa passar isso para quem eu estou cuidando. Isso é muito bom. E para alguém que talvez seja da tua área ou não, e esteja aí, né, ainda jovem, como você começou bem jovem lá com 17 anos a estudar, no teu pensamento de ser médica, ia fazer medicina geral e depois mudou nessa trajetória e o motivo foi um relacionamento lá e acabou, né, encaixando que você entrou naquilo que você hoje ama de fato fazer. Por isso está aí, né, há mais quase 3 décadas fazendo. E talvez hoje alguém está no pensamento de investir no aprendizado, no estudo, e talvez tenha uma dúvida ou algo que está dificultando, seja financeiro, relacionamento, distância, questão geográfica ou não. Eu quero que você dê um direcionamento dentro daquilo, da decisão que você tomou. Claro, você não vai ter essa responsabilidade não é tudo a pessoa, né, mudar radicalmente, mas dá uma palavra de incentivo para as pessoas que talvez estejam em dúvida, estejam com medo, não sei qual posição, né, sei que são 26.000 inscritos aqui no nosso canal, e talvez alguém esteja passando, se conectou aí com a tua história e: "Nossa, essa mulher aí me inspirou, essa mulher me trouxe aí uma visão que eu posso mudar também, talvez, no meu comportamento, no meu aprendizado, na minha profissão". Então o que é que você orienta para essa jovem aí? Olha lá para a doutora, ainda jovem lá e para essa jovem que está iniciando agora, o que é que você diz, o que é que você incentiva ela? Eu acredito em você realmente não desistir de acreditar, que você é capaz de fazer o que você propôs. Quando você começa a acreditar, você, o universo conspira para não desistir, acreditar em você. Porque também um pouco a sua intuição. A música, quando você vive me implicar, acredite, não desiste, foque naquilo que eu quero e o universo vai ajudar Olha aí. as coisas acontecerem e acontecer o que você pensa. Isso é bom você falar isso, você está falando, tá fazendo a tua especialização lá em Salvador e tinha outros, né, bem mais experientes, bem mais velhos, né, "O que é que essa menina está fazendo aqui? Desiste disso", né. Mas não, você é uma que pensa diferente, né, hoje você tem uma vasta experiência, você incentiva quem está iniciando, principalmente quando está falando de imigrantes também, pessoas que vivem aqui em Portugal, bons profissionais do Brasil que de advogados, dentistas, enfermeiros, até médicos que estão trabalhando em outra área, talvez porque não teve oportunidade aqui, não se especializou, não teve uma validação aqui no país, e tem pessoas que vivem até frustradas: "Nossa, eu estudei tanto, investi tanto, e hoje eu não estou exercendo aquilo que eu Mas você tem que aprendi". procurar. E nada foi fácil para mim, tudo foi muito difícil. Pode Mas falar. eu não me vitimizei nunca. Eu sempre procurei como resolver. Ah, é lá no fim do mundo, pois é lá que eu vou. Tem problema, vai nadando, vou nadando. Isso acho que estava falando aqui em off, né, as dificuldades, né, talvez vêm para você se fortalecer, não para você desistir.
E veio dificuldade para você. Você não desistiu. Sempre vem, eu Persistir. sempre dificuldade. Mas eu não coloco isso na minha vida como algo grandioso. Eu acho que as dificuldades vêm pra gente evoluir e pra ser resolvidas. Então, daquela dificuldade, como que eu tenho de vida? Se eu for pensar no que aconteceu, não vou conseguir. Pronto, agora. Eu vou conseguir dar passo cada vez mais altos, nem evoluir na minha vida, nem pessoal, nem profissional. Eu costumo a dizer que quem está bem hoje é quem sabe resolver problemas, tanto seus problemas pessoais quanto até problemas dos outros. Porque quando você resolve o problema do outro, o outro te paga por isso, te paga bem. Então, quem enfrenta os problemas e resolve, está bem posicionado. Doutora, eu quero aqui te agradecer de coração, tá bom? Ter disponibilizado o teu tempo, dentro da tua agenda, né, do trabalho, de responsabilidade do teu, vir aqui compartilhar para os nossos inscritos, né, toda a tua experiência, toda a tua história, um pouco da tua história aqui no nosso Falando Sério Podcast. Quero te agradecer de coração, parabéns pelo teu posicionamento, pelo teu profissionalismo e por, né, ser transparente e passar aqui para as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade, Menivaldo, estarem por depois de vídeo. E com certeza, para mim, isso é um momento assim, muito emocionante de rever todos os processos. Deu uma volta aí, 27 anos da minha vida. é uma retrospectiva, então, aí da história, né? Isso é muito bom. Legal. Então, desejo sucesso. Então, tá aí, gente. Doutora Carina Leite, aqui no Falando Sério Podcast. Você não assistiu por inteiro, volta lá do início para que você possa acompanhar, né? Cada passinho, cada palavra que ela compartilhou aqui com a gente, que é valioso para você. Doutora, muito obrigado. Tudo de bom para você. Sucesso. Um ótimo dia. Tchau, tchau, gente. Beijo no coração e até o próximo episódio.